está vazio. Jesus ressuscitou. Esta é a maior notícia que o mundo poderia receber. Jesus, aquele corpo que nasceu de Maria, ele ressuscitou. Ele é o primeiro imortal. Imortal. Jesus ressuscitou e não morre mais. Ele permaneceu 40 dias com os apóstolos. Poderia estar vivo entre nós até o dia de hoje. Mas o plano de Deus foi que ele voltasse aos céus e aguardasse o julgamento do mundo, né? Com a graça de Deus. Mas ele poderia permanecer entre nós, ressuscitado, vivo. Uma vez ressuscitado, a morte não tem mais poder com Jesus. Então ele é o primeiro homem imortal. A humanidade tem lá diante de Deus, no trono da graça, um representante da humanidade, Jesus Cristo como homem, nasceu de Maria, tomou aquele corpo e venceu aquele corpo, dominou aquele corpo, agradou a Deus, deu seu corpo em sacrifício, em propiciação pelos nossos pecados. Isso agradou a Deus. Jesus fez o sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Agradou a Deus. Todo aquele que aceita essa mensagem, crê e se batiza, Jesus promete salvá-lo no dia da sua volta, no dia do juízo final. Então, a ressurreição é um assunto que precisa ser um pouco mais explicado, um pouco mais esclarecido. Então, nós podemos ler o Evangelho ainda de Lucas, no capítulo 20, sobre a ressurreição. Vamos ler alguns versículos para ir clareando o assunto, né? 20, versículo 27, com a graça de Deus. Chegando a algum dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, como havia as duas seitas, né? Os saduceus e os fariseus. E os saduceus não acreditavam em ressurreição. Perguntaram a Jesus: Moisés nos deixou escrito que se morrer um irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva para suscitar descendência parecida. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Veja que o saduceu tinha um problema muito grande para resolver, né? Não conseguiu entender isso aí. Porque os 7 desposaram, né? Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que estão ávidos por dignos, que forem os que conseguirem ser dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais a anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. Veja que o saduceu tinha a ressurreição como se fosse no nível material, que a pessoa ia ressuscitar, ia viver na carne, ia morrer, ia ressuscitar, mas viver na carne, porque eles iam ter que ter, qual deles ia ser marido da viúva, né? Que os 7 tiveram por esposa. Então eles consideravam a ressurreição material. Jesus fala que a ressurreição não, que é ressuscitar o corpo que morreu, e Deus ressuscitar. O corpo é como uma semente. Esse corpo vai se transformar num corpo celestial, num corpo imortal, semelhante ao corpo de Jesus. Então, portas trancadas, os apóstolos estavam reunidos no primeiro dia da semana, que é o nosso domingo, e Jesus apareceu. Então, ele se materializava,
e desmaterializava quando queria. É um milagre, né? Poder de Deus. E ele comeu com os apóstolos, mostrou a sua mão, mostrou seu pé, com os sinais dos cravos, para que eles acreditassem. E Jesus conviveu com eles 40 dias. Eu lamento que nós, nos evangelhos, falamos pouco da ressurreição. Mas a ressurreição é o nosso alvo supremo. Deus nos chamou para nós alcançar essa ressurreição. Como Jesus alcançou. Jesus tem certeza, ele disse: então vai a Jerusalém, vai ser entregue, vão matar, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Ele veio mostrar o futuro da humanidade. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer condenar ninguém, e sejam salvos através da ressurreição. Aqueles que ressuscitarem serão filhos de Deus, imortais. É o Espírito dominando a matéria, não a matéria dominando o Espírito. Essa é uma conquista que Deus, na pessoa de Jesus, está nos ajudando a conquistar. É um processo, é um aprendizado, é um amadurecimento. Deus nos chamou para esta grande glória. Por isso a gente está meditando, aproveitando o domingo da ressurreição, e Jesus é o primeiro que ressuscitou para nos mostrar, e vai voltar buscar a sua igreja. A gente refletir um pouco mais e ver a necessidade que nós temos de desejar a ressurreição, de alcançar a ressurreição. Porque em Romanos, vamos ler a carta do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 4, né? Com a graça de Deus. Romanos, capítulo 4. O versículo é o 25. Romanos 4, 25. Lembra? O qual Jesus foi entregue, né, por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, qual foi a causa que levou à morte de Jesus? Nossos pecados. Ele não tinha pecado. Mas para nos justificar, né, com a graça de Deus, ele aceitou o sacrifício no nosso lugar. Então, essa foi a razão que Jesus foi morto. Mas, como sendo perfeito, não tendo pecado, Deus o ressuscitou logo imediatamente. A igreja, aqueles que forem dignos de alcançar a ressurreição, quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, aí se dará a ressurreição dos que estiverem, já morreram, vão ressuscitar em Cristo, e os que estiverem vivos vão ser arrebatados e ressuscitados, encontrar-se nos ares, num corpo imortal, corpo que Jesus também se apresentou aqui entre nós, um corpo imortal que não mais morre, que o Espírito domina a matéria, assumiu o controle da matéria, e não como nós vivemos hoje em dia, e nós estamos sujeitos à carne. O Espírito às vezes luta contra a carne luta contra o Espírito, é uma disputa, né? Aí quem vai sair ganhando? Espera que o Espírito, ajudado por Deus, nosso Espírito possa dominar a carne e nós sermos vitoriosos. O Evangelho de João, capítulo 5, também esclarece esse assunto. A gente lê alguns versículos de João. Vamos ler o versículo João 25. João 5, 25. Para esclarecer melhor este assunto. João 5, 25. Em verdade vos digo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, que é Jesus. E os que ouvirem, viverão. Esse é um assunto. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, ressuscitarão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Quando Jesus voltar, todos os mortos, a morte dará seus mortos. Os que forem dignos vão ressuscitar para a vida eterna, vida espiritual com Deus.
os que não forem dignos de Jesus, ele está falando, vão ressuscitar para o juízo. Isto é, a alma, aí virá a segunda morte, né? A alma será lançada no lago, no inferno, e o inferno depois no lago de fogo, que é a segunda morte. É lamentável. Então nós temos um desafio pela frente. Todos vão ressuscitar. Jesus começou seu ministério, irmão, anunciando: o tempo deste mundo aqui está no fim. O reino de Deus está próximo. Se arrepende e crê. Porque este mundo tem os dias contados. Vai passar o céu, vai passar a terra, né? Vai entrar em juízo. Deus vai julgar este mundo. Vai implantar outro mundo, o reino de Deus. Eu não quero nem falar na grande missão de Jesus. Jesus veio a este mundo com essa missão: condenar este mundo e implantar o reino de Deus. Hein? Olha que missão, mas não é o nosso entende falar sobre esse assunto. Então, igreja, nós temos um desafio pela frente. Deus está nos chamando, Ele nos conquistou para nós conquistarmos a ressurreição. Como hoje é domingo da ressurreição, estamos aproveitando, irmãos, para falar sobre esse assunto. Vejam o que a primeira carta de João, vamos lá no final da Bíblia, a carta do apóstolo João, né? No capítulo 4. Vamos ler o versículo, João 4, é a primeira epístola. O versículo está aqui, já estamos lendo o primeiro versículo, 17. O 17. Lemos, irmão. Porque a ocasião de começar, e eu pulei, estou em Pedro, perdão. Vamos lá em João. Abrir João aqui. João capítulo 4, verso 17. Estamos aqui, 4, 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão, que vê, como ele pode amar a Deus a quem não vê? Esse é o raciocínio de João. Todos nós, irmão, teremos que comparecer diante do juízo de Deus. Todos nós, sem exceção de pessoa. E nós devemos estar preparados, portanto. Então, nós queremos ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e agora no capítulo Efésios, versículo 1 e 9. Efésios 1, versículo 9. Lemos o seguinte, com a graça de Deus. Agora vamos entender. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Então o Evangelho tem o Evangelho encoberto, que é só bênção, cura, bênção secular, e tem o Evangelho descoberto, que é o que salva, é o que revela a fé em Jesus. E quem crê em Jesus, já vai salvar. A fé em Jesus é uma fé para salvação. A fé do Velho Testamento é uma fé para bênção secular. Agora, para se salvar, é só pela fé em Jesus. A Bíblia fala, quem crê no Senhor Jesus será salvo. Não tem outra maneira. Só Jesus salva. Então, ainda nesse Efésios, no capítulo agora 5, versículo 17, podemos ler o seguinte. Então, veja bem, 17, capítulo 5, verso 17. Está aqui. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procurai entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que seja um salvo. E para se salvar é através da ressurreição. Alcançar a ressurreição, como Jesus alcançou. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Então, nós, os cristãos que querem encontrar salvação, não podemos deixar de ver, de pensar no alvo, no propósito, que é a vida eterna, através de um corpo glorificado, como anjo, né? Um corpo glorificado, um corpo celestial, um corpo imortal. Então Deus está revelando aos seus escolhidos esse mistério. Nem todos entendem que isso é uma revelação de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. É uma revelação de Deus. Então nós, irmão, aqui Deus tem revelado, vamos aproveitar a oportunidade. Vamos aproveitar, para que no dia do juízo tenhamos confiança em Deus e sejamos poupados, né? E sejamos salvos. Podemos ainda ler mais uma palavra do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, a primeira, né? No capítulo 15. Alguns versículos sobre a ressurreição, né? Vamos ler o versículo: Cristo, as primícias dos que dormem, né? Sobre a ressurreição. Versículo 15, 35. Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos, em que corpo vem? Insensato, que semeia, não nasce primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver dar. A uma das sementes o seu corpo é apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém, como é a carne dos homens, outra dos animais, e outra dos aves, e outra dos peixes. Então Deus, irmão, né, Ele utiliza o nosso corpo como uma semente. Nós estamos sendo semeados nesse mundo aqui. E quando voltar Jesus, todos vão ressuscitar. Uns para juízo, mas os que forem dignos pela fé em Jesus vão ressuscitar para a vida eterna. Lembra do versículo 50 agora. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem dar o reino de Deus. Que o reino de Deus é espiritual. A carne e o sangue não é do reino de Deus. Que o reino de Deus, anunciado por Jesus, é uma outra dimensão de vida. Não é a material. Aqui temos a matéria que é inanimada, né? Não tem vida. O reino de Deus é espiritual, existe vida. Então, vamos ler o versículo 50. Isto afirma, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não é a corrupção, herdar a incorrupção. Fala corrupção do corpo, não é corrupção moral dos políticos, viu? Corrupção, o corpo se corrompe, né? Versículo 51. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, uns para a vida eterna, outros para o juízo. 52. No momento, não abrir e fechar de olhos, ao vai soar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados que estiverem vivos na carne. Porque é necessário que esse corpo corruptível seja revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal seja revestido da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, se nós perseverarmos na palavra de Deus, no caminho não é em vão. Há uma grande recompensa. O alvo é a ressurreição dos mortos, e que nós possamos alcançar a ressurreição. Hoje em dia estamos semeando. Se a gente morrer, vai sepultar o corpo, e o espírito volta para Deus que o deu, vai nos descansar. Se estiver vivo na carne, quando Jesus voltar, já estamos repetindo, né? Quem já morreu vai ser ressuscitado, no corpo glorificado. Quem está vivo vai ser arrebatado, transformado no corpo
corpo glorificado. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Como trouxemos nesse mundo o corpo do Adão, o imortal, né? O mortal, que é esse corpo mortal, quando ressuscitavam, trazer a imagem de um corpo imortal, né? No Senhor Jesus Cristo. É uma recompensa muito grande. Compensa qualquer esforço, qualquer preço se paga. Jesus não mediu esforço, irmão. Foi duro o sofrimento de Jesus, foi. Irmão, ser julgado inocente, né? Foi um ato de caridade que ele fez por nós. Aceitou arrastar aquela cruz, ser humilhado, sofrer, né? Ser pregado vivo, esfolado vivo ali naquela cruz, mas por um propósito muito grande. Então, quando você tem um propósito muito grande, vale um esforço muito grande também. Então, é uma recompensa muito grande. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Deus te abençoe. Amém.